Meus cumprimentos aos meus alunos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini e hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina de Direito Empresarial sob o título Títulos de Crédito, né? Aqueles chamados pelo Código de Processo Civil de títulos executivos. Procura lá no artigo 784 do CPC, inciso 1º, e ele fala, são títulos executivos extrajudiciais. São parte desses que nós vamos estudar. O primeiro deles nós já estudamos, que foi a letra de câmbio. Depois a nota promissória. E hoje vamos estudar o cheque. Você sabe o cheque que seu pai usa, alguém da sua família já usou ou vai usar. Embora que atualmente muita gente usa o cartão de crédito e não o cheque. Mas ele ainda é muito usado no sistema brasileiro. Você vai ver na tela o modelo de um cheque. Como ele se preenche, como ele se compõe, né, o seu preenchimento. Repare o seguinte, o cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista. Lembram que eu expliquei na aula passada que existem promessa de pagamento e ordem de pagamento. A promessa de pagamento, ela envolve só duas pessoas, como a nota promissória. O cheque não, ele envolve três pessoas. O banco onde você deposita o dinheiro, você que emite o cheque e a pessoa que recebe o cheque vai lá no banco descontar esse cheque para receber o dinheiro. Eu falei que o cheque tem um modelo vinculado. Por que modelo vinculado? Você não encontra cheque de tamanhos e de requisitos diferentes. Todos os cheques brasileiros são do mesmo tamanho, o mesmo formato, com os mesmos requisitos, porque a Lei 7.357, que é a lei que regulamenta o cheque, assim estabelece. Ele obedece o princípio da literalidade. Vale o que nele tiver escrito. Se você fizer a observação no verso do cheque, dizendo que é para pagamento de uma cirurgia plástica, você nem precisa pegar o recibo, porque aquela observação no verso significa que ele serve para aquela comprovação de pagamento. O cheque deve ser nominativo acima de R$100. Ou seja, você deve botar o nome do beneficiário, do tomador, no preenchimento do cheque. O cheque, como eu já disse, envolve o sacador, que é aquele que emite o cheque, o correntista. Envolve o sacado, que é o banco que vai pagar o cheque. E por último, o beneficiário, que é o que recebe o cheque. O cheque, ele tem três modalidades. O cheque visado, o cheque administrativo e o cheque cruzado. Reparem o seguinte, o que seria o cheque visado? É aquele que você leva até o banco e pede para eles visarem e garantirem o pagamento dele, reservando o saldo disponível. É um cheque pouco usado. O cheque administrativo, por sua vez, é um cheque entre os próprios bancos. Vamos supor, a agência do Banco Itaú dá uma ordem, um cheque para o Banco do Itaú de São Paulo pagar você. É o cheque administrativo da própria administração do banco. O mais interessante de todos é o cheque cruzado. Repare na tela a visão que você tem daquele cheque que eu falei inicialmente. Quando você faz dois risquinhos no cheque de cima para baixo, em qualquer lugar do cheque, significa que esse cheque não vai poder ser sacado no banco. Você vai ter que depositá-lo. E se ele está nominal, significa que a pessoa que vai receber cheque está identificada. Portanto, a pessoa que recebeu não vai poder negar que não recebeu. Por quê? Porque foi depositado na conta dele e foi compensado. Esse é o cheque cruzado. Repito, basta dois cruzinhos lá no cheque, duas listas e ele é um cheque cruzado. O cheque tem a sua cobrança e sua exigibilidade. O que você faz com o cheque na mão? Você tem que levar ao banco, né? Ele é uma ordem de pagamento, você vai lá no banco e vê se tem saldo. Nós chamamos isso de apresentação do cheque. Você tem um prazo de 30 dias ou 60 dias. Qual é a diferença? Se você recebeu um cheque de Rio do Sul, do Banco de Rio do Sul, e emitido aqui em Rio do Sul, você tem 30 dias para levar no banco. Se o cheque é, por exemplo, do Banco de Ituporanga e você recebeu, foi emitido aqui em Rio do Sul, você tem 60 dias para depositá-lo ou sacá-lo perante o banco. Esse prazo de apresentação é muito importante, embora que o banco vai pagar mesmo após isso, se houver saldo. Mas é um prazo que você tem, caso o cheque volte sem fundo, você vai ter 6 meses para executá-lo. E como é que conta esses 6 meses? A partir do encerramento do prazo de apresentação. Na verdade, o cheque, você pode executá-lo até 7 ou até 8 meses, contados do encerramento do prazo de apresentação. Portanto, 7 ou 8 meses.
Agora, além da execução, muita gente pergunta, professor, e se eu perdi o prazo para executar o cheque voltou sem fundo, não pude executar. Você não perde o seu direito, apenas você perde a oportunidade de execução. Lembra que execução é aquele processo que o juiz não pergunta se deve, o juiz manda pagar. E eu perdi esse prazo de 6 meses. Bom, aí você pode entrar com uma ação de conhecimento, né? Chamada ação de conhecimento não causal. A chamada ação de completamento ilícito ou a chamada ação monitória, o nome não importa, mas é uma ação de conhecimento onde você tem 2 anos para entrar com ela, certo? Bom, perdi esses 2 anos, perdi 6 meses, depois perdi os 2 anos. Bom, aí você tem ainda 5 anos para entrar com a ação de conhecimento causal, onde você deve provar a causa subjacente, ou seja, provar por que você recebeu aquele cheque. Vamos supor que você recebeu um cheque, vai lá sacar e ele foi sustado. É porque existem 2 espécies de sustação, a revogação e a oposição. Revogação é quando eles dão a contraordem e só pode ser feita após os 2 meses do prazo de apresentação. E temos a oposição, o chamado desacordo contratual. Isso é o risco que quem corre de receber um cheque. O emitente vai lá e dá a contraordem. Portanto, isso pode acontecer no cheque, mas pode também incorrer numa responsabilidade criminal. Você sabe, se você emitir um cheque sem ter saldo no banco, isso é um crime de estelionato. Mas se você dá a contraordem também sem um motivo justificado, um motivo plausível, também é crime, né? O crime de frustrar o seu pagamento. Vamos falar, por último, do cheque pré-datado, ou mais corretamente chamado de cheque pós-datado. Pós-datado que você bota uma data na frente. Você quer dar um cheque agora para uma oficina mecânica e você pede, dá para descontar daqui a 30 dias? Esse é o cheque pós-datado, certo? Esse cheque vai ser pago a qualquer momento pelo banco. Até agora, você recebeu para daqui a 30 dias, ou você deu para daqui a 30 dias, e a oficina mecânica resolveu depositar amanhã. O banco vai pagar. Não é problema nenhum. Só que você incorre num inadimplemento contratual, um desacordo contratual. Se você causou prejuízo para aquele que recebeu, que pagou o cheque, você vai ter que indenizá-lo. Mas da mesma forma, se você dá um cheque pré-datado e a pessoa aceitou, não há crime nisso. Porque o cheque só é crime emitir sem suficiente provisão de fundos se for o cheque ordem de pagamento à vista. Se for promessa de pagamento para alguns dias, não há crime. E se você denunciar na polícia, você está incorrendo num crime de denunciação caluniosa. Na próxima aula nós estudaremos então os últimos 2 cambiariformes, que são a duplicata e a debentures. Muito obrigado.